Olá, eu sou Alberto Guerra e estou mais uma vez no nosso canal Literatura é Outra História. E aqui nós vamos hoje falar sobre um livro que teve algum tipo de impedimento. A sua existência livre demorou a acontecer. O livro Feliz Ano Novo, do grande escritor Rubem Fonseca. Rubem Fonseca surge para a literatura como alguém que faz uma arte extremamente polêmica. Tinha sido delegado de polícia e, portanto, conhecia os bastidores do mundo periférico, do mundo escondido, do mundo que se oculta nas noites, preferencialmente do Rio de Janeiro. Rubem Fonseca é contundente. Rubem Fonseca não alivia nenhum mal que queira denunciar. A sua literatura é rotulada de neorrealista, mas o rótulo não diz tudo. Ela é uma obra genial, talvez uma obra de um maior escritor contemporâneo na prosa brasileira. Rubem Fonseca é alguém que sempre criou uma linguagem que tocava no chão, ia ao rés do chão, buscando a identidade dos seus personagens a partir das suas falas. Esse livro, Feliz Ano Novo, entrava na livraria e a censura tirava. Entrava na livraria e a censura retirava o livro. Havia um impasse entre a proposta artística de Rubem Fonseca e o Estado autoritário brasileiro. Vivíamos ainda os 21 anos de repressão. Vivemos esses anos de repressão de 64 a 85, o marco histórico da repressão. E o livro sofreu grandes dificuldades, mas as dificuldades faziam o livro ter um sabor especial para quem queria ler. Você sabe que às vezes a censura, na sua atuação desmedida, ajuda a publicidade de um livro. As pessoas passam a conhecer o livro, leem o livro, porque elas são proibidas de fazer o que elas querem fazer. Se você quiser incitar uma pessoa a ler um livro, você deve dizer que ela está proibida de ler aquele livro. E é um livro de contos. Há vários contos, há várias incursões pela sociedade. Mas chama a atenção o conto número 1, que dá nome ao livro. O nome do livro é Feliz Ano Novo, e isso é o primeiro conto do livro. Esse conto é um conto que vai merecer um trabalho de linguagem, que é um trabalho que assusta a falsa moral vigente. Você não pode esperar que um conto que queira traduzir a vivência de um personagem marginal chamado Pereba, que tenha uma linguagem diferente da linguagem esperada do mundo Pereba. A linguagem Pereba é a característica do Pereba, é uma identidade. Eu já falei em alguns vídeos que a linguagem não pode ser corrigida, não pode ser cerceada, não se pode padronizar uma linguagem. A linguagem precisa ser a identidade do ser. Se Pereba teve uma vida difícil, se Pereba teve uma marginalidade na vida, se Pereba é fruto de uma dívida social grave, se Pereba não frequentou a escola como deveria, se Pereba é ladrão e assassino, ele vai agir como esse personagem que foi fabricado dentro da nossa sociedade. Então, não é a linguagem do Pereba que pode nos fazer evitar o livro. A linguagem do Pereba é uma linguagem que não merece e que não é espaço para eufemismo. O que é eufemismo? Suavização das ideias.
Um dia nós vamos falar sobre eufemismo e a sua força dentro do Brasil. O eufemismo faz permitir muita atrocidade no Brasil. Pela suavidade, nós damos mais importância à maneira de falar do que o ato em si. E o mundo do pereba não admite esse tipo de verniz, esse tipo de elaboração verbal. Ele é um personagem chucro, ele é um personagem que vem de um segmento que tem a necessidade de explodir de alguma forma. E nada é mais explosivo do que o palavrão, por exemplo. Nada é mais explosivo do que a palavra do desassossego. A palavra que não te liberta, a palavra que te aprisiona a um determinado repertório. Agora, por que o livro foi censurado? Só porque o pereba e seus comparsas agitavam a narrativa? Não. Porque a crueldade, a maledicência, o hábito negativo, também tudo isso vinha acontecer no espaço da Zona Sul do Rio de Janeiro. Não era o espaço da pobreza só. As coisas aconteciam no espaço rico também. O ser humano explodia em suas vertentes múltiplas, em suas vertentes impossíveis de acreditar. E isso incomodava. Era uma denúncia social gravíssima. E o hábito brasileiro sempre foi assim. Esconde aquilo que incomoda. Nós vimos isso em várias atitudes. Quando nós analisamos o Capitã de Areia, livro do Jorge Amado, foi isso que ocorreu. Nós tivemos o hábito sempre de esconder as coisas que são inacreditáveis, mas são reais. São visões que nós precisamos ter. Se a vida real não oferece tudo, a arte vem e oferece. Porque para a arte é melhor falar de maneira mascarada. É melhor falar por meio de personagens. É melhor falar por meio de uma situação que foi criada, que foi engendrada. Ainda que tenha sido uma situação calcada numa realidade que esmaga o ser humano, que torna o ser humano quase um bicho, que dificulta a identidade humana. Às vezes, nós deixamos de ler um livro porque nós sentimos que a identidade com o personagem pode nos desmerecer. Mas aquilo também faz parte de nós. Nós também somos aquilo. Não somos, às vezes, acidentalmente. Se tivermos a oportunidade, podemos traduzir em grandes atrocidades os nossos atos. Não somos apenas o lado do bem, o lado maquiado de uma realidade. Nós somos também isso que nós negamos. Nós somos, para lembrar, um livro infantil extraordinário da Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. Nós somos o duplo. Nós não podemos fingir a isso. Nós somos a censura ao pereba e somos o pereba. Nós somos o ser agredido pelo pereba e a agressão do pereba. Ou não somos assim? Quem tem medo de assumir esse tipo de realidade? Você está fugindo ao ser humano. O mundo do Feliz Ano Novo conta a história de um assalto a uma mansão na Zona Sul e lá haverá várias atrocidades, vários roubos, vários pecados inconfessáveis dos assaltantes e alguns dos assaltados. Pense nisso. Se você gostou, procure o livro, não só por esse conto, pelo talento do autor em todos os livros. Curta não só o livro, mas este canal também, que se honraria muito com
a sua adesão, o seu desejo de estar presente. O canal gostaria muito que você compartilhasse, que fizesse crescer, como vem crescendo, a nossa atuação em favor de uma cultura letrada. Até a próxima e muito obrigado.